Bom dia para todos que estão ouvindo e vendo este Enoque 2021. Nós vamos falar sobre a certeza da nossa esperança. Um tema fantástico esse do Enoque, esperança. E é muito bom poder estar participando com todos vocês deste Enoque. Eu quero agradecer aos irmãos que realmente pensaram e fizeram isto acontecer. Não é? Muito boa essa iniciativa de estarmos juntos de uma maneira virtual, estudando a palavra de Deus, mantendo nossa esperança. Né? Que palavra bonita esta, não é? Esperança. Até falar a palavra é algo muito, muito bonito. Nós estamos vivendo tempos difíceis hoje, tempos de ansiedade, tempos de dificuldade, tempos de medo, muita tragédia estamos vendo em todos os lugares, não é? No mundo inteiro e aqui no nosso país. Em todo lugar nós vemos em coisas escritas, nos jornais, nas mídias sociais, todo mundo está falando sobre o coronavírus, não é mesmo? O pânico está aumentando ao redor do mundo inteiro. Pessoas que nunca ficavam ansiosas, agora, de uma hora para outra, estão sendo sobrecarregadas de desespero, sem saber o que vai acontecer amanhã. Sintomas de depressão, angústia, desespero, síndrome do pânico e até mesmo tentativas de suicídio têm multiplicado neste último ano. Escolas estão sendo fechadas, trabalhos estão sendo perdidos, o turismo e as viagens estão sendo canceladas e até mesmo as reuniões da Igreja do Senhor têm sido impedidas de acontecer nos prédios, mas elas continuam virtualmente, graças a Deus. Nós não paramos de adorar o nosso Deus. As pessoas realmente fazem coisas imprevisíveis quando são motivadas por medo e por incertezas. Parece que nós estamos vendo uma sentença de morte vindo em nossa direção e estamos impossibilitados de reação. Do que é que você tem mais medo? De uma doença, talvez o coronavírus? De uma injustiça? De uma traição? Eu penso que muitas pessoas têm mais medo da morte. Medo por ser algo totalmente desconhecido. Ou você já experimentou? Acho que não, né? Medo por achar que vai ser doloroso. Medo por deixar pessoas que você ama. Medo, talvez, de não ir para o céu. Mas sabe de uma coisa? Não importa o quão difícil a sua situação parece ser. Não importa quantos problemas você está enfrentando na sua vida. Este fato aqui não muda. Sempre
podemos ter esperança. Sempre podemos ter esperança. Esperança é a confiança esperada nas bênçãos de Deus, nesta vida e no porvir, baseada nas promessas e na bondade de Deus. Com Jesus na sua vida, sempre haverá esperança. Hoje, eu quero falar por alguns minutos sobre a certeza desta esperança. Eu quero dizer para você que o nosso poderoso Deus tem todo o poder de reverter esta situação. O apóstolo Paulo disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não importa o que aconteça, você e eu, como filhos de Deus, temos assegurada a vitória. Deus nos assegura a vida eterna com Ele. Nesse tempo de incerteza que estamos vivendo, a palavra de Deus nos assegura que existem verdades nas quais podemos ter certeza. Eu quero ver algumas passagens com você hoje que nos ajudam a termos certeza da nossa esperança. Pegue a sua Bíblia e abra comigo no Evangelho de João em primeiro lugar. Abre comigo em João capítulo 11. Pegue a sua Bíblia e abra comigo em João capítulo 11. Você conhece bem esta passagem. A morte de Lázaro. João capítulo 11, nós vamos ler os versículos 21 a 25. João capítulo 11, 21 a 25. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Nessa passagem, Lázaro, um amigo bem chegado de Jesus, havia morrido. Suas irmãs, Maria e Marta, estavam muito tristes. Estavam esperando Jesus chegar para chorarem e se confortarem juntos. Quando Jesus chega a Betânia, a cidade onde elas moravam, Jesus diz para Marta: seu irmão vai ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? A pergunta de Jesus para Marta é a mesma pergunta para você e para mim. Você crê nisso? A morte não é o fim. Existe vida após o túmulo. Jesus está dizendo para você e para mim que se acreditarmos nele,
não precisamos ter medo da morte. Seremos ressuscitados para viver para sempre com o nosso Deus. Esta é a esperança que temos, meus irmãos. Um menino de 6 anos disse ao seu pai, 6 anos, quando você morrer, eu vou ficar triste, mas eu vou te ver no céu. E aí, eu não vou ficar mais triste. Que exemplo de esperança, não é mesmo? No que é que você tem mais medo? Da morte? Se você acredita em Jesus e obedece aos seus mandamentos, ao invés de medo, você terá esperança. Que troca mais maravilhosa! O medo pela esperança. Vamos acreditar e obedecer em Jesus. Somente assim teremos esperança. Abre a sua Bíblia agora na primeira carta de João. Lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 13. 1 João, capítulo 5, versículo 13. Você conhece também muito bem esta passagem. 1 João, capítulo 5, versículo 13. Olha, você sabe que a igreja primitiva, a igreja lá no início, ela não era imune a pragas, epidemias e até mesmo uma histeria em massa. Eles experimentaram a sua devida preocupação e incerteza e até mesmo pânico, com certeza. E com esse tempo de medo e incerteza, eu penso que é um bom momento para que a Igreja do Senhor hoje tenha o seu foco naquilo que podemos ter certeza. A certeza que nós temos aqui nesse texto é a nossa promessa, a vida eterna, a nossa esperança. Olha comigo, 1 João, capítulo 5, versículo 13. O texto diz o seguinte: escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. É uma certeza, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Como filhos de Deus, que acreditamos em Jesus Cristo e já obedecemos aos mandamentos do Senhor, nós podemos ter certeza que temos a vida eterna. Olha, eu já vi alguns irmãos e irmãs dizendo, eu não sei se eu vou para o céu. Olha, se você está obedecendo ao Senhor, se você já deu a sua vida através do batismo, entregou a sua vida para Jesus, está obedecendo, João está dizendo, você tem a certeza da vida eterna. Deus colocou na sua palavra uma oferta de vida eterna a todos aqueles que creem no nome do Filho de Deus. Essa é a promessa de Deus. E nós podemos contar com as promessas de Deus. Olha comigo rapidamente alguns versículos que nos asseguram
desta certeza da nossa esperança, a vida eterna. Você com certeza sabe estes versículos, mas eu quero ler alguns com você agora. Volta para o Evangelho de João, capítulo 3, primeiro. João, capítulo 3, olha comigo o versículo 36. João, capítulo 3, versículo 36. O texto diz o seguinte: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Olha aqui no mesmo Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. 5, 24. Jesus dizendo: eu lhes asseguro, não é dúvida isso aqui, né? Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Olha aqui no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47. 6,47 diz o seguinte: asseguro-lhes, de novo, Jesus dizendo, sem dúvida, asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. E olha comigo uma passagem na carta aos Romanos, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você conhece outras passagens que nos asseguram que temos essa esperança da vida eterna. Você pode ler esses textos e outros, e você vai ter a certeza da vida eterna, essa promessa de Deus. Nossa vida, muitas vezes, tem coisas ruins que acontecem. Muitas vezes as pessoas prometem coisas e não cumprem, não é? São promessas vazias. Mas a vida eterna com Jesus não faz parte dessas promessas vazias. É uma promessa de Deus para você e para mim. E como é que nós podemos saber que Jesus sabe o que ele está dizendo? Como é que eu tenho essa certeza? Porque Jesus esteve lá. Jesus foi para o túmulo. O seu coração e os seus pulmões pararam. O seu corpo foi envolvido em um lençol. E o túmulo foi selado com uma pedra. Mas aí o milagre aconteceu. E a Bíblia diz, na primeira carta de Pedro, que Deus nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus. Nos regenerou para uma herança guardada nos céus para nós. A certeza da nossa esperança. Olha, meus irmãos, nesses tempos de confusão, nesses tempos de medo, nesses tempos de incerteza em que vivemos, a certeza que nós podemos ter
é a certeza da nossa esperança, a vida eterna. Que o Deus Todo-Poderoso transforme os nossos medos em esperança. Abre a sua Bíblia comigo, mais uma vez, lá no Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Que passagem maravilhosa. João, capítulo 14, dos versículos de 1 ao 6. O capítulo 14, interessante, começa e termina com a seguinte frase, lá no versículo 1 e lá no versículo 27. Não se perturbe o coração de vocês. Jesus dizendo isso para os seus discípulos. Não se perturbe o coração de vocês. E olha, não era de se admirar, não é mesmo? Que os apóstolos estivessem perturbados, com o coração pesado. Jesus tinha acabado de anunciar que um deles era o traidor. Jesus tinha avisado a Pedro que ele o negaria 3 vezes. Jesus havia dito que ele iria deixar os apóstolos. Para onde será que ele iria? Será que eles poderiam ir junto com ele? Como poderiam chegar até onde Jesus estaria? Talvez essas eram algumas perguntas que foram feitas a Jesus durante aquele jantar pelos apóstolos. Como é que Jesus poderia acalmar os seus corações perturbados, dando a eles uma certeza maravilhosa. Certeza esta que hoje também podemos dizer que é nossa, não só dos apóstolos, mas nossa também. Certeza que também acalma os nossos corações perturbados. E a certeza é esta: você está indo para o céu. Essa é a certeza da nossa esperança. Leia comigo João capítulo 14, versículos de 1 a 6. Olha o que Jesus está dizendo. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos o caminho, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você está indo para o céu. De acordo com Jesus, o céu é um lugar maravilhoso. Não é um produto de uma imaginação religiosa ou resultado de uma mente perturbada. O céu é o lugar onde Deus habita e aonde Jesus está agora, assentado à direita de Deus. O céu é descrito como um reino.
O céu é descrito como uma herança. O céu é descrito como uma pátria. O céu é descrito como uma cidade. E aqui nesse texto, em João capítulo 14, no versículo 2, o céu é descrito como uma casa. Uma casa. A palavra pai é usada 53 vezes nos capítulos 13 a 17 de João. O céu é a casa do Pai, de acordo com o Filho de Deus. É uma casa para os filhos de Deus, você e eu. João 14, versículo 3, é uma promessa muito clara, sem dúvida nenhuma, da volta de Jesus para o seu povo, desta certeza da nossa esperança. Que lugar maravilhoso essa casa vai ser. E nós vamos estar lá para sempre. O céu é um lugar verdadeiro, é um lugar de amor, é um lugar exclusivo para os filhos e para as filhas de Deus. O seu coração está perturbado, o seu coração está pesado. Jesus está dizendo hoje mesmo para você: eu estou te dando a certeza do céu, a certeza do lar celestial no final das nossas vidas. Nos ajuda a vencer qualquer obstáculo, qualquer batalha que possam vir durante a nossa jornada. Jesus quer que você tenha esta certeza da sua esperança. Você está indo para o céu. E isto deve trazer alegria. Estarmos alegres, sermos alegres, porque estamos voltando para a nossa casa, para o nosso lar, para o céu. Você se lembra quando os israelitas, não é, o povo de Deus no Velho Testamento, eles estavam alegres por estarem voltando para casa. No ano de 586 antes de Cristo, Jerusalém foi destruída junto com o templo pelos babilônicos. Com certeza isso foi um evento muito triste na vida daquele povo. E eles foram levados como escravos lá para a Babilônia, para uma terra distante, que não era o seu lar, não era a casa deles. E a palavra de Deus ensina que eles ficaram como escravos por 70 anos. Dá para imaginar isso? 70 anos morando longe da sua casa, longe da sua pátria. E quando eles retornaram à sua terra, à sua casa, fizeram uma grande festa. O povo celebrou a volta com grande alegria. Você pode ler isso no livro de Neemias. A alegria do povo em voltar para casa. Sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã? A família de Deus está voltando para casa, voltando para os céus. E nós devemos estar alegres, porque estamos voltando para casa. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, nos é dito que os heróis da fé esperavam uma pátria melhor, uma pátria celestial.
E lá diz que eles morreram sem receber o que tinha sido prometido. Na mesma carta aos Hebreus, no capítulo 12, o autor de Hebreus diz que o Senhor Jesus suportou a cruz em troca da alegria que lhe fora proposta. Ah, que alegria será voltar para casa. Deus tem algo inimaginável preparado para os seus filhos e filhas. Uma casa celestial. Um lugar onde só vai haver alegria. Você se lembra das parábolas que Jesus contou em Lucas capítulo 15, não é? A parábola da ovelha, a parábola da moeda, a parábola do filho perdido. Lucas capítulo 15, versículos 5 a 7. O texto diz o seguinte: e quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Alegria ao voltar para casa. Olha comigo também os versículos 9 e 10. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Alegria em voltar para casa. Versículos 23 e 24. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. E o versículo 32, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A alegria de voltar para casa. A certeza da nossa esperança, os céus, deve nos fazer viver com alegria. Eu quero terminar hoje com uma história sobre a alegria de voltar para casa. Um missionário muito fiel, que serviu a Deus por 45 anos na África, estava voltando para sua casa. Sua esposa havia falecido no campo missionário. E ele estava muito doente. Estava voltando para casa. No mesmo navio que ele estava, voltava o presidente dos Estados Unidos, que passou 3 semanas na África de férias, num safari. E assim que o navio chegou ao porto, em Nova York, parecia que a cidade inteira estava lá, para saudar o presidente. Muita música, bandeiras tremulando ao vento, câmeras fotográficas, muito confete sendo jogado para o alto. Quando o presidente apareceu, a multidão explodiu em aplausos. Era realmente uma recepção digna de um rei. Enquanto
todos prestavam atenção ao presidente, o missionário desembarcou quietamente e desapareceu no meio da multidão. Nenhum dos aplausos havia sido para ele. E não havia ninguém lá para lhe dar as boas-vindas. Seu coração começou a doer. E ele orou a Deus dizendo: Senhor, o presidente esteve na África por 3 semanas de férias. E o mundo inteiro vem para recebê-lo e lhe dar as boas-vindas. Eu dei 45 anos da minha vida na África, servindo ao Senhor. E eu estou voltando para casa e ninguém veio me receber e nem sabe que eu estou de volta. Então ele ouviu a voz de Deus suavemente dizendo para ele: meu querido filho, você ainda não chegou em casa. Você nem imagina a festa que você terá quando você chegar aqui. Você ainda não chegou em casa. Que pensamento maravilhoso, não é mesmo? Saber que a recepção presidencial nem se compara com a alegria que nos espera quando chegarmos em casa. Você está pronto para esse grande dia? Não faz você ficar com mais vontade de voltar para casa? O céu vai ser um lugar maravilhoso. Nós estamos voltando para casa. Temos a certeza da nossa esperança. Fique firme em Jesus. Tudo isso vai passar. Nós estamos voltando para casa. A certeza da nossa esperança. Deus abençoe você.